Bem, queridos, aqui Professor Madruga, dando start à Semana do Meio Ambiente. Serão 7 dias, 7 vídeos relacionados com o meio ambiente. Esses assuntos que vão te ajudar tanto na prova de humanas, como na prova de ciência da natureza e talvez uma redação. Então vem comigo, já te inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dessas 7 vídeos dessa sequência do meio ambiente. Valeu, Veiga! O nosso primeiro vídeo dessa Semana do Meio Ambiente é relacionado ao desmatamento, um dos assuntos que é mais cobrados no vestibular e também um dos assuntos mais importantes. O desmatamento, ele está presente em praticamente todos os biomas brasileiros, desde a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, enfim, o desmatamento ele vai gerar impacto em todos os biomas brasileiros. O grande impacto do desmatamento a grande consequência é principalmente na perda de biodiversidade, tanto da vida animal como da vida vegetal presente ali na floresta, fora consequências relacionadas à importância da floresta para o meio ambiente, para o clima, para o ciclo hidrológico. Vamos pensar na Amazônia. Se a gente desmatar a Amazônia, cada vez a gente vai bombear menos água para as nuvens, o que vai levar cada vez menos chuva também para o centro-oeste do Brasil, para o sudeste do Brasil, para São Paulo, Goiás, até Santa Catarina, a Amazônia leva chuva. Então essa é uma das grandes consequências do desmatamento. Segundo o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o Brasil perdeu de 1990 a 2015 55 mil hectares de florestas, principalmente da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica, que são aqueles que eu vou chamar atenção, fora, claro, também a Caatinga. Na Amazônia, de 1990 até 2015, já foi perdido um total de 18% da floresta, uma coisa que é extremamente prejudicial. O desmatamento da Amazônia ele acontece principalmente por quê? São alguns motivos. O primeiro é o avanço da fronteira agrícola, ou seja, aquilo que é plantado é levado cada vez mais para dentro da Amazônia. É desmatado a Amazônia para a criação de gado e depois para a plantação principalmente de soja. Isso é o chamado, então, avanço da fronteira agrícola, em direção à Amazônia. Algumas regiões como Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso vão avançando as suas fronteiras em direção à Amazônia e levando o desmatamento, então, para a Amazônia. A Amazônia hoje é o bioma que mais sofre impacto. Apesar de nos últimos anos ter tido uma redução nesse número de impacto, nesse impacto e nesse desmatamento, o desmatamento ele é muito grande, é 18% de 1990 então, a 2015, é um número muito grande. Te chama atenção para o uso de satélites, para o uso do GPS como forma também de proteção da floresta. A gente consegue fazer um acompanhamento então das áreas desmatadas da Amazônia. Não é só devido à pecuária e à agricultura que se desmata a Amazônia. O desmatamento da Amazônia também tem relação com a retirada ilegal de árvores, seja de árvores para madeira ou seja pela biopirataria. As árvores de madeira, o Brasil estima que 80%, a cada 10 árvores, 8, professor, tu é bom de matemática, a cada 10 árvores, 8 são retiradas ilegalmente, ou seja, não tem a aprovação do governo para serem retiradas. Um dos principais problemas, fora a biopirataria. Professor, o que é a biopirataria? É o desmatamento e a retirada da fauna, principalmente da vida animal, para ser vendido como uma peça exótica, para ser vendido no mercado, principalmente no mercado negro. A Amazônia ela sofre muito com o desmatamento, então, principalmente para a retirada de árvores, pecuária e a agricultura. Te chama atenção principalmente para a soja. A Caatinga é um dos biomas mais suscetíveis à erosão e mais suscetíveis a problemas. A Caatinga ela é muito vulnerável. Pelo solo fraco, pelo clima quente e seco, ela é muito suscetível a um processo de desertificação. Desertificação é a nossa aula 2, fica a dica. Mas o desmatamento na Caatinga, ele se dá principalmente pela retirada das árvores para fazer lenha, para ser utilizado principalmente na indústria, ser utilizado na geração de energia. Ainda o Nordeste utiliza muito dessa fonte de energia como forma de energia, a lenha. Então a gente tem muito desmatamento na Caatinga. Fora então a Amazônia e a Caatinga, a gente vai ter o Cerrado.
O Cerrado, conforme tu consegue ver aí no mapa, é o segundo maior bioma do Brasil. E desde os anos 50, quando tu tem a ocupação do Cerrado, até 2019, esses dados de 2019, a gente já tem uma perda de 60% da área do Cerrado, devido principalmente ao desmatamento. E o Cerrado, ele foi principalmente pela incorporação do Cerrado à agricultura intensiva, a agricultura da soja, do arroz, né? Tu tem ali um processo também de tropicalização da soja. Como assim, professor? Tu tem a soja em geral precisa do frio. No Cerrado não faz frio, Goiás, Mato Grosso não faz frio. Mas a gente conseguiu, então a humanidade, a Embrapa, ela vai conseguir mudar a semente da soja para que ela se adapte também ao calor do Cerrado. Fora a correção do solo também feito do Cerrado, que é um solo muito laterítico, lixiviado, laterítico. Então o Cerrado ele vai ter um solo muito frágil, mas fazendo uma correção a partir do pH do solo do Cerrado, conseguiu-se utilizar o solo do Cerrado para plantar, e aí, claro, te chama atenção para a soja, para a criação de gado, enfim. O Cerrado é um outro bioma que sofre muito com desmatamento, é um outro bioma que sofre muito com o avanço da fronteira agrícola, assim como a Amazônia também sofre. Para terminar essa aula, eu te chamo a atenção para a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, que é um dos biomas mais destruídos do mundo. Hoje restam apenas 5% da mata nativa da Mata Atlântica, né? Dá uma olhada no mapa, o que era a Mata Atlântica, dá uma olhada, e o que é hoje a Mata Atlântica 500 anos depois da ocupação. A Mata Atlântica foi o primeiro bioma a ser desmatado. Desde o processo de ocupação dos portugueses no litoral, passando pelo cultivo de açúcar no Nordeste, a cana-de-açúcar no Nordeste, principalmente o café no Sudeste, mais à frente, já no ciclo do café no Sudeste, e depois, ainda nessa região, a gente tendo principalmente a urbanização. Se tu tá assistindo esse vídeo, provavelmente, parece que eu tô te... Se tu tá assistindo esse vídeo, provavelmente tu está em uma região de Mata Atlântica, porque 70% da população do Brasil vive em regiões que era Mata Atlântica, ou que ainda é Mata Atlântica, melhor. Né? Então todo o litoral brasileiro se encontra na Mata Atlântica. E ao fazer a ocupação de uma área, a primeira coisa que a gente faz é desmatamento. Então a urbanização foi o principal responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica. Lembrando que a Mata Atlântica tem a maior biodiversidade relativa do mundo. Ou seja, em relação à sua área, ela vai ter a maior biodiversidade de vida animal e vegetal, tendo um monte de espécies endêmicas. Professor, o que são espécies endêmicas? Espécies endêmicas são aquelas espécies características de uma região, são aquelas espécies que são daquela região e não são encontradas em outras regiões. Certo, meus queridos? Te liga que a gente está no meio da Semana do Meio Ambiente, essa é a nossa aula 1, a nossa aula 2, então é desertificação. Amanhã mesmo a gente já vai ter essa aula de desertificação. Já curte aí nosso vídeo, já comenta, já dá o like, já ativa a sinetinha. Meu Deus, é muita coisa. Já curte, comenta, dá o like, que é a mesma coisa que curtir, já ativa a sinetinha. Então que toda semana a gente tem vídeo novo relacionado com atualidades e técnicas de estudos. Certo, meus queridos? Valeu, até a próxima, um abraço.